Fala, nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E depois de uma vitória contundente, convincente do Flamengo, bem fisicamente, bem taticamente, dominando o jogo todo aí contra o Volta Redonda, vencendo aí por 2-0, poderia ter sido demais. Vou trazer aí a galera do Sport TV, tá certo, galera? Do Troca de Passes, comentando tudo que rolou aí no jogo, né? O domínio do Flamengo e o primeiro jogo do time titular do Flamengo no Campeonato Carioca, vencendo e convencendo, tá certo? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Coração Rubro-Negro, tá certo? Se inscreva aí, nos dê essa moral, nos ajuda a bater a meta aí de 5.000 inscritos, tá bom? Estamos quase chegando lá. Se inscreva, deixe o like, ative o sino da notificação e também compartilhe o vídeo com aquele seu amigo rubro-negro. E vamos ver aí o que a galera do Sport TV do Troca de Passes tem a comentar sobre o grande jogo do Flamengo, né? A mídia ficou aí muito convencida da superioridade do Flamengo. Então dá os créditos aqui pro canal do Sport TV, galera. Agora a gente começa a ver os titulares em campo, começa a analisar essa preparação, esses elencos para a temporada 2025, né, amigo? Boa noite. Pois é, tudo bem, Camila? Boa noite para você, boa noite para o Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca de Passes. Agora fica mais fácil da gente fazer análises em cima dessas equipes, porque são as equipes em tese que vão se desenvolver ao longo da temporada, do que a gente vai ver. Dos times que entraram em campo até agora, as equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, todas elas com seus elencos principais. Um desfalque ou outro, mas com seus times principais. O Flamengo, uma boa atuação, assim, sendo muito dominante contra o Volta Redonda, algo que a gente já imaginava, mas assim, a gente sempre fica muito curioso para ver, principalmente do nível físico, né, dos jogadores, como é que estão voltando. Então a gente viu a formação utilizada pelo Felipe Luiz, até o Arrascaeta começando o jogo no banco de reservas, mas o Plata jogando numa função um pouco mais central, indo muito bem. Gerson aparecendo muito bem, movimentação dos jogadores de frente, Dela Cruz que um pouquinho abaixo, mas ainda assim a gente viu funcionando muito bem o setor de ataque do Flamengo. Michael também sempre muito participativo. O Cruzeiro é que não consegue engrenar, né? Encontrando as mesmas dificuldades que a gente já tinha visto nas primeiras rodadas, na verdade dificuldades já da temporada passada. É um time que ainda não consegue colocar em prática um futebol do nível do elenco que montou, né? Mais natural, entre aspas, né? Natural, entre aspas, essa dificuldade no início, mas acho que até pelo que traz de passivo do ano passado, o Cruzeiro já poderia estar apresentando alguma coisa melhor. Internacional e Juventude também fizeram um bom jogo, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Interessante, né, Alex? Porque a gente está falando de times titulares estreando, mas ao mesmo tempo também a expectativa de muitos torcedores com reforços, né? Jogadores que foram contratados e que começam também a entrar pouco a pouco nesses times. A gente viu o Juninho estreando hoje com a camisa do Flamengo, tem o Bernabé voltando a jogar, né, pelo Internacional, na verdade, não é reforço, mas ainda não tinha estreado, como foi o Caio Jorge pelo Cruzeiro também. Então tem essa expectativa dos jogadores que vão entrando também no elenco nesse início de temporada, sejam reforços ou jogadores do último ano que entregaram, foram importantes e que tem essa expectativa para essa nova temporada, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Cami, boa noite, Morenaço, boa noite todo mundo que está em casa e uma dupla ali que jogaram bem hoje, viu? Ramonzinho pela beirada, Felipe ameaçando chutar, lançando para ele, tava bonito lá com o Julião só comandando, né? A expectativa para os jogadores que chegam, ela é sempre grande, mas a paciência ela tem que existir. O problema é que às vezes tem algum jogo, dependendo do que acontece, dentro dessa partida, o jogador vai lá ou erra um gol, erra um passe a mais, tem gente que se frustra. O torcedor brasileiro ele é meio chato nessas horas, né? Mas é tudo muito precoce ainda para tudo isso. A questão da chegada do Juninho já dá para perceber uma presença ali diária dele, apesar de não ter visto ainda o Juninho que de repente todo mundo acredita que vai poder ver, mas já pôde ver um Flamengo realmente dominante, de uma maneira onde não deixou seu adversário se sentir confortável em momento nenhum. E dos outros jogos, e todas as equipes que têm estreias também, a expectativa ela vem, mas é tudo muito novo. Você vê o jogo do Flamengo com domínio danado, você vai ver nas chances que foram no gol, parece que foram poucas bolas que chegaram no gol, mas com domínio absurdo, assim, nos números que você acaba vendo de estatística. Mas é porque no começo do ano também, é o primeiro jogo deles, é primeiro ou segundo jogo de outra equipe, e os erros eles acabam sendo maiores. Isso também teve no jogo do Inter, no jogo do Cruzeiro também acontecendo.
A gente já está vendo os melhores momentos da partida, essa vitória do Flamengo por 2-0. Já já a gente vai ter a cabine aqui com a gente, o Ramon e o Felipe Baixo também, que em campo o entrosamento era bom, e fora também, né? Estão entregando tudo. Bom. E já já vão participar com a gente aqui do Troca de Passes falando desse jogo, Morena. E a gente, justamente, era o que você falava sobre esse Flamengo que hoje conseguiu, estreando a sua equipe titular, e o técnico, né? O Felipe Luiz à beira do campo no Carioca, mostrou essa superioridade que a gente imaginava quando os times principais estivessem em campo, pela diferença técnica que a gente tem dentro desse estadual também, né? Mas acontece assim, que a gente viu, por exemplo, o Vasco estreando com a equipe principal. O Vasco teve bons 30 primeiros minutos, sofreu muito com a parte física depois disso, e aí o Madureira conseguiu, de certa forma, criar dificuldades. O Fluminense teve uma vitória um pouco mais tranquila, mas a gente viu no segundo tempo também tendo dificuldades, principalmente com relação à parte física. O Botafogo ainda não estreou a sua equipe principal, mas o Flamengo hoje, o que chamou muita atenção é que o Flamengo foi dominante ao longo dos 90 minutos. E o Felipe Luiz, quando fez as alterações no intervalo, o Flamengo manteve aquela rotação, aquele ímpeto ofensivo que tinha desde do início do jogo, né? Acho que isso que chamou bastante atenção. Ele entrou com uma formação no meio com Pulgar e Dela Cruz, jogando com Plata como esse meia um pouco mais centralizado ali na função que a gente está acostumado a ver o Arrascaeta, o Gerson mais aberto pelo lado direito, o Michael na esquerda e o Bruno Henrique na frente. O Flamengo abre o placar aos 43 com o gol do Michael, e aí quando ele volta para o segundo tempo, quando ele entra com o Arrascaeta, ele entra com o Arrascaeta no lugar do Dela Cruz, puxa o Gerson para jogar de segundo volante, centraliza o Arrascaeta, abre o Plata pela direita, o Plata lá nos primeiros minutos do segundo tempo marca esse golaço, trazendo para a esquerda, e o Michael mantido na ponta esquerda e o Bruno Henrique lá na frente. O Plata eu acho que é um personagem interessante para a gente ficar de olho aí ao longo dessa temporada, porque é um jogador que terminou bem a temporada no ano passado, fazendo gol em decisão de Copa do Brasil, é um jogador de altíssimo nível técnico, mas no ano passado, acho que até por ter chegado no meio do caminho, ainda naquele imbróglio de Flamengo com o Tite, e depois a chegada do Felipe Luiz, acho que ele ficou meio perdido nesse sentido. Eu acho que esse início de temporada, ele já fazendo a pré-temporada com o grupo, conseguindo encaixar bem no time, é um jogador, acho que para brigar por posição de titular. É óbvio que a gente vai ter que pensar, o Flamengo tem muito jogador de muita qualidade. Sim. O Gerson, por exemplo, o melhor do Gerson que a gente viu na temporada passada foi atuando como meia pela direita. Mas assim, é um jogador que eu acho que tem qualidade pra gente discutir aí se de repente ele não consegue arrumar um lugar para ele aí nesse time titular do Flamengo. Interessante de ver, né? Praticamente o Felipe ele tá fazendo a pirâmide invertida, né? De ter sempre uma linha de 5, como se fosse lá, com 3 caras por dentro, mas os 2 caras abertos. Às vezes é um lateral, principalmente do lado esquerdo que é um lateral, mas se não é o lateral, é o Michael e um lateral por dentro. Aqui o Wesley aqui por dentro, ou acabou começando como se fosse por dentro ali o Gerson, mas depois ele ficando bastante aberto, porque essa infiltração acaba sendo mais desse lateral, né? Porque desse lado aqui, pelo lado direito, pela característica do Wesley mesmo, só que os movimentos, você percebe que ele é um movimento às vezes mais lento para abrir espaço, e o Volta Redonda, como qualquer adversário, se você não pegar esse time certinho, você abre o espaço para esse terceiro homem. Eu vi o Felipe falando, e falou super bem, é bem isso, porque a bola ele vem de um e o terceiro homem que está entrando, ou de um lado para o outro, sempre agredindo muito. Se a gente vê a questão de posse de bola que tem, por característica, o time do Felipe Luiz já, e do Diniz, o Diniz ele chega muito mais pela beirada, né? Se a gente for ver o jogo do Cruzeiro, pouca coisa por dentro ele consegue ter combinações. E o time do Felipe, ele consegue fazer isso, cara, assim, é uma bola, porque tem 2 zagueiros espetaculares, tecnicamente dizendo. Ou você pressiona esses caras, mas você vai abrir espaço, ou você consegue marcar eles pela frente, para você não deixar. Se eu saio lá marcar, eu tenho que tomar cuidado. E o Volta Redonda não conseguiu fazer isso, né? E o Flamengo, ele soube aproveitar isso muito bem, e aí ficou um jogo gostoso de ver. Só que ali na frente, com nível de sintonia fina, mais bem treinado, com ritmo de jogo maior, a chance de um jogo desse ter acabado numa goleada, o Flamengo estando melhor fisicamente, com esses reflexos tudo mais apurado, seria muito grande para ver. Mas você já coloca a mão do Felipe, o modelo dele que a gente já viu do ano passado, executando hoje mesmo não estando bem. Ficou barato, galera. Ficou barato aí por 2-0. Era para ter sido no mínimo uns 4-5-0. O Flamengo criou para isso, né? Porque a gente vai lembrar de uma bola na trave do Dela Cruz, o Juninho teve uma excelente chance ali, praticamente dentro da pequena área.
Então, assim, o goleiro do Volta Redonda foi exigido, fez algumas defesas, o Flamengo poderia ter tido uma vitória até realmente mais elástica. Deixa eu colocar no papo nossa equipe de transmissão, porque Ramon Mota e Felipe Bastos participaram da transmissão aqui no Sport TV e no Premier também dessa vitória. 2-0 do Flamengo em cima do Volta Redonda, estreia dessa equipe titular no Campeonato Carioca. A gente viu um pouquinho, né, desse time na FC Series, ali naquele amistoso contra o São Paulo, mas tinha algumas mudanças, tinha o Matheus Gonçalves ganhando alguns minutos, porque as informações que ele tinha ido muito bem nos treinamentos. Hoje a gente já vê o Plata ainda no lugar do Arrascaeta, que só entra no segundo tempo, a estreia do Juninho, enfim. Um Flamengo que começa, como acho que um pouco o Moreno e o Alex já trouxeram, começa a mostrar as características do Felipe Luiz da última temporada, com o que tem para esse início de temporada, porque no próximo domingo, né, daqui a uma semana, já tem uma final pela frente, já tem uma Supercopa num clássico contra o Botafogo. Então é um desafio já de início de temporada. Bem-vindos, Ramon, Felipe, boa noite para vocês. Felipe, é um pouco isso, né? É um Flamengo que está começando a temporada, mas já observando à frente um confronto decisivo, tendo talvez essa diferença nesse início de trabalho para 2025, né? Boa noite, Camila, boa noite, Pedro, boa noite, Alex. Realmente, a gente fora de campo tem um entrosamento também. Agora a gente joga pádel, tá? Agora joga pádel agora. Estamos num outro esporte aí. Por isso que vocês já estão escalados aqui também pela... Não, mas realmente o Flamengo hoje me chamou muito a atenção a organização do Flamengo hoje. O Flamengo, taticamente, ele conseguiu anular totalmente o Volta Redonda, que é uma equipe muito bem organizada pelo Rogério, né? Uma equipe que também tem muita confiança, né? E é por isso que tem 9 pontos. Dentro desses 9 pontos, são 2 jogos contra Fluminense e Botafogo. Então, o Volta Redonda também tem suas qualidades. E o Flamengo induziu o tempo inteiro o Volta Redonda a errar. No pós-perda, o Flamengo induziu o tempo inteiro a ter a bola. O Flamengo sempre saía com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira, que são jogadores de extrema qualidade, atraía para o Volta Redonda sair e eles conseguirem achar o passe por dentro. E aí o Flamengo com os seus meias, com o Gerson, com jogadores com muita qualidade ali na parte da frente do seu ataque, Michael movimentando muito também, o Plata jogou muito bem o jogo, fez um golaço. O Flamengo tem muito repertório, a gente falou muito disso na transmissão também, né, Ramon? E o Flamengo me chama muito a atenção como taticamente está muito organizado. O Flamengo vai, final de pré-temporada, já tem uma final agora, né, uma Supercopa aí para disputar dia 2 de fevereiro, mas o Flamengo chega forte para essa temporada, muito organizado. O Flamengo muito organizado, me chamou muita atenção isso. Só teve o Juninho de contratação nessa janela, Ramon, mas a gente lembra que a janela do meio da temporada foi uma janela muito recheada, porque o Flamengo teve lesões, um momento ruim de temporada também, então acabou gastando mais no ano passado e agora um pouco mais cauteloso, mais pontual no mercado. Ainda pode trazer o Danilo, né, para ser mais um zagueiro depois da saída do Fabrício Bruno. As informações lá dos repórteres do GE. Globo é que está muito adiantado, ele já tem acordo com o Flamengo, vai conseguir rescisão com a Juventus para jogar também no rubro-negro, mas acho que é um pouco essa sensação talvez para o torcedor, que é um time que já começa pronto essa temporada, apesar de a gente estar no início de trabalho, com a questão física, pós-férias, mas dá a sensação que esse time do Felipe Luiz já está muito mais arrumadinho para começar essa temporada do que foram os últimos inícios de ano, talvez, para o rubro-negro. Oi, Camila, Morena, Alex, boa noite, todos que estão com a gente, boa noite, meus amigos. Sim, pronto demais, assim, ideia de jogo muito fixada, gostei muito desse jogo por dentro que o Flamengo insistiu hoje. Eu acho que foi treinado isso, o Felipe até comentava comigo que ele viu o vídeo de treinamento do Flamengo, que o Felipe Luiz ensina, ele estimula esse movimento do terceiro homem que o Alex citou, né? De ter o apoio frontal, de ter o pivô, o outro homem ultrapassar para poder dar essa opção para receber na frente, ou para o segundo homem conseguir girar e servir os companheiros que estão na frente, né? Muito interessante esses movimentos. O Volta Redonda que defendia no 4-1-4-1, então ficou muito espaço entre essas linhas ali, né? O número 5, Barra, não conseguia acompanhar. E o jogador do Flamengo fazia esse movimento na hora certa. O gol, o Michael, ele está posicionado na última linha. Quando o Pulgar demonstra a intenção de passe do jogo por dentro e desgarra dessa linha no momento exato, consegue receber um belíssimo passe do Pulgar, que jogou muito bem hoje, né? E aí ele consegue achar o Plata, né? No movimento de treino. Se essa bola chega no segundo homem, o terceiro tem que movimentar. E assim sai o primeiro gol do Flamengo. Flamengo com muita intensidade, muito volume, confortável até demais. No segundo tempo, o Volta Redonda baixou muito as suas linhas e o Flamengo ficou assim, eu até brinquei, né? Se o Flamengo continuasse jogando dessa maneira, sem ser pressionado, ia tocar a bola até sábado que vem contra o Botafogo. Até domingo que vem contra o Botafogo. Não conseguia, o Volta Redonda não conseguia pressionar. E é óbvio, né? Primeiro jogo de temporada, mas a ideia de jogo muito fixada. E eu vou terminar essa minha fala aqui agora, pegando o gancho do Alex.
Léo Pereira e Léo Ortiz. Jogaram muita bola hoje. Foram armadores, não foram zagueiros. Foram os jogadores que mais acertaram passes na partida, que mais pegaram na bola. Eles iniciavam muito bem essa jogada junto com o Pulgar. O Pulgar conseguindo ter uma leitura de pressão na saída de bola muito forte, né? Entendendo muito bem onde essa bola cairia. Jogou muito bem o Pulgar. O Flamengo teve a bola muito no campo ofensivo. Começa muito pronto, começa muito bem o Flamengo 2025. Então, galera, é isso aí. Você curtiu os melhores momentos aí do Flamengo e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca também. Os comentários pós-jogo aí da partida, né? Galera elogiando muito o Flamengo como equipe, né? Individualmente e coletivamente também. Começando bem forte a temporada. Felipe Luiz conseguindo implementar o seu estilo de jogo no Flamengo. E isso é ótimo, né, galera? O Mengão cada dia melhor aí, dando mais alegrias para o seu torcedor, para a nação rubro-negra. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever, tá bom? Se gostou, se inscreva, deixe o like, ative o sino da notificação e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí, com mais rubro-negros pelo Brasil, tá certo? E até o nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro-Negro com mais notícias do Mengão.